Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Electromaker Brasil. Hoje a parte 3 da sequência de vídeo que a gente está fazendo a respeito de testes e medições em amplificadores. Nós já falamos sobre potência, como medir a potência, o que é a potência, qual é o cálculo para a gente poder chegar na potência dos amplificadores. A gente já falou também na parte 2 sobre sensibilidade e ganho, o que é sensibilidade, o que é o ganho, como medir, como calcular, e chegar nesses valores, lembrar que todos esses valores estão no datasheet do nosso TDA 2003, e hoje a gente vai falar a respeito de resposta em frequência, mas afinal de contas o que é resposta em frequência, curva de resposta em frequência, a gente vai entender o que é, como interpretar esse gráfico, para que serve esse gráfico, e vai comparar as medições que a gente faz com o datasheet do nosso amplificador TDA 2003. Tá ok? A gente já volta. Bom, vamos lá, pessoal. No datasheet, tá aqui o TDA 2003, ele está falando que a resposta em frequência em até menos 3 dB, em condições de teste, com a potência de saída de 1 watt e a carga de 4 ohms, ela é de 40 a 15 mil Hz, ou seja, de 40 Hz a 15 kHz. O que significa isso, gente? O que é resposta em frequência ou curva de resposta em frequência? Isso não é aplicado somente a amplificadores, Ele é aplicado em filtros, ele é aplicado em amplificadores operacionais, Mas no nosso caso a gente está falando sobre amplificador de áudio. Então o que é, resposta em frequência, Ou curva de resposta em frequência? Nada mais é do que o comportamento, do amplificador em várias faixas de frequência, Ou seja, você determina um range de frequência e qual é o comportamento de saída, desse amplificador ou do filtro ou do amplificador operacional em função da variação dessa frequência, No caso de amplificadores de áudio, o ideal, o importante, é que ele tenha o mesmo comportamento na saída dentro da faixa audível do áudio, E qual é essa faixa? Ela vai de 20 Hz, até 20 kHz, Essa é a faixa mais comum, usada em testes de amplificadores de áudio, porque é a faixa que a gente consegue ouvir, que o ouvido do ser humano consegue captar. Animais como o cachorro, por exemplo, ele consegue uma faixa de frequência muito mais altas, mas o ser humano ele está dentro dessa faixa, ou seja, a capacidade de audição do ser humano ela vai de 20 Hz a 20 kHz. Então o que é essa resposta em frequência? Fazendo um teste, lembra que quando a gente faz o teste aqui com o nosso gerador de áudio, a gente está fazendo um teste em torno de 1 kHz, que é uma frequência padrão, vamos dizer assim, para teste de áudio, Então a gente viu o comportamento, para algumas medidas, numa frequência fixa, ou seja, 1 kHz. Agora é o seguinte, variando essa frequência, porque uma música ela não tem uma frequência fixa, ela tem a composição de várias frequências em conjunto, frequências harmônicas, E qual é o comportamento dessa variação de frequência? É isso que é importante, porque eu tenho que ter, por exemplo, o mesmo ganho, a mesma tensão de saída do meu amplificador dentro da faixa que a gente consegue ouvir. Então, por exemplo, o ideal aqui de 20 Hz até 20 kHz, eu tenho uma saída plana, ou seja, a minha tensão de saída em volts.
ou então o meu ganho de saída em dB e decibéis, ela seja constante, tá? É aceitável, né, que ela tenha essa saída, né, que tenha uma pequena queda dentro dessa faixa até menos 3 dB, que é justamente o que está escrito aqui, né, no datasheet, né, a resposta de frequência em até menos 3 dB. A gente vai saber o que é isso já. Então o que a gente vai fazer? A gente vai injetar várias frequências, né? Eu fiz aqui, tá? Um gráfico, tá? Vou disponibilizar isso aqui para vocês, né? Então, por exemplo, a gente vai injetar uma frequência com 20 Hz, 50, 100, 500, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, até 50 kHz, e a gente vai ver como se comporta, né, a saída do amplificador em função dessa variação de frequência. Então, justamente, gente, é o que diz o nome, né? Como se comporta o amplificador, qual é a curva, tá, em resposta à frequência. Lembrar mais uma vez que a música, né, que é o que a gente ouve nos amplificadores, ele tem uma gama de frequência enorme que está dentro, né, dessa faixa, que ela é audível, né, que ela é perceptível para o ouvido humano. Tá ok? Então a gente vai pegar e vai preparar aqui e a gente vai explicar para vocês, né, justamente o que é cada parâmetro, né, que está aqui dentro do datasheet, explicando como deve ser feito essa medição, ok? Bom, então vamos dar uma olhada aqui no datasheet, né? O que a gente vai fazer primeiro é o seguinte, as condições de teste, tá? Então aqui está me dizendo o seguinte, a condição para esse teste é que a potência de saída, né, o Pout aqui, seja igual a 1 watt e a minha carga, né, seja de 4 ohms. Então a carga, né, eu já tenho aqui, né, lembrar que eu tinha comentado com vocês, 2 resistores de 100 watts, né, 8 ohms em paralelo, né, então eu tenho aqui 8 com 8 em paralelo, eu tenho 4 ohms que é a minha carga, né. E agora, o que significa essa potência de 1 watt aqui, né, ou seja, qual é esse parâmetro, onde eu vou chegar nesse parâmetro, né. Lembra, gente, que para calcular a potência, né, aquela velha lei de Ohms que eu disponibilizei já para vocês, eu disse que a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. A resistência é a carga, né, meus 4 ohms, e a tensão ao quadrado, né, é a tensão que eu medi, né, na saída do amplificador até o máximo, né, da minha senoide sem ela distorcer. Então eu peguei aquele valor, elevei ao quadrado, né, e dividi, por isso aqui deu em torno de 5,5, 6 watts de potência. Só que é o seguinte, eu não quero medir, né, no máximo. Aqui está dizendo, né, que eu tenho que medir a 1 watt de potência. Então é o seguinte, eu tenho a potência, né, que é 1 watt, né, que eu preciso medir. Vamos ver qual fórmula eu vou usar. Eu tenho a resistência, eu preciso saber a que tensão eu tenho que começar a medir na minha saída. Então é o seguinte, para tensão, né, qual a fórmula que eu vou usar? Eu falei para vocês que eu tenho a potência e eu tenho a resistência. Então tá aqui, ó. Potência e resistência, né? Eu acho a minha tensão, ou seja, de vez de ser aqueles 2 ponto poucos volts lá que eu tinha na saída, eu preciso saber com quantos volts eu vou chegar, vocês já vão entender já, né? Então qual a fórmula que eu vou usar? Tensão é igual raiz quadrada de potência vezes a resistência, né? Então tá aqui já feito, ó, né, o cálculo desses parâmetros, né? Tá aqui a fórmula, né? Qual que é a minha potência? A minha potência é 1 watt, né? Que é o parâmetro que eu vou usar. Tá aqui 1 watt vezes. Qual que é a minha resistência? É a minha carga de 4 ohms, né? 1 vezes 4, 4. Raiz de 4 é 2. Significa o quê? Que eu tenho que ter uma tensão máxima de saída de 2 volts, né? Eu não vou chegar até onde começa o ceifamento da onda, não, vou chegar em 2 watts. Para isso, né, eu vou fazer isso em 1 kHz, né, que é o padrão que eu tenho, chegar nesses 2 volts. Quando chegar nesses 2 volts, é o meu parâmetro que eu vou usar para fazer a medição. Então eu vou fazer ela a 1 watt com 4 ohms e vou ver como é que ela se comporta dentro dessa faixa de frequência, para ver se realmente ela vai ter uma atenuação, uma perda na saída de menos 3 dB, tá ok? Então a gente vai montar aqui o circuitinho, tá? Deixar ele pronto aqui e a gente vai começar a fazer as anotações e vai começar a plotar, né, ou desenhar aqui os pontos, né, e a minha curva de resposta em frequência, ou seja, como que o meu amplificador se comporta, né, dentro de uma variação de frequência, ok? Bom, a gente já está aqui preparado para o teste, né? Então, pelo cálculo que a gente fez, em 1, tá?
kHz, né, a gente vai chegar a 2 volts. Então eu estou aqui com 2 volts, certo? Então é o seguinte, a minha tensão em 1 watt, né, a 1 kHz aqui, ó, ela está em 2 volts. Então tá aqui, ó, 1 kHz, né, eu vou marcar, ó, e 2 volts, tá? Então tá nesse ponto aqui, certo? Essa é a minha referência, né? O que que tem que acontecer? Quando eu variar a frequência, tanto para cima quanto para baixo, né, o ideal é que ele fique próximo desses 2 volts, ou seja, para que tenha uma resposta plana, né? Quanto que ele pode variar? Até no máximo menos 3 decibéis, tá? Num outro vídeo, tá, que a gente falou sobre atenuação, eu expliquei para vocês como fazer o cálculo tanto de ganho quanto atenuação, tá? Eu vou deixar depois a descrição desse vídeo, lá na descrição desse vídeo, né, o link, né, para o vídeo que fala justamente sobre dB, a gente já vai entender já. Então o primeiro ponto que a gente mediu está aqui, né, ou seja, em 1 kHz eu tenho 2 volts na minha saída, tá? Então tá aqui a minha frequência, né, de 1 kHz. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em 20 Hz aqui, ó, né, que eu coloquei de 20 Hz a 50 Hz, né, só para a gente ver a resposta dele. Na realidade o teste, ele está dizendo que de 40 Hz, né, a 15 kHz ou 15.000 Hz, ele tem uma resposta plana com uma variação de até menos 3 dB, né? Então vamos lá. Eu vou diminuir agora aqui a frequência, tá? Para a gente chegar naqueles 20 Hz ali. Então eu vou mudar a faixa aqui, ó, né? A frequência ficou até baixa. Eu não vou mexer na atenuação para que ele tenha a mesma referência, né? Então eu vou aumentar aqui para 20 Hz. Ó, 18, 20, não, 23, 20. Eu vou ter que mexer aqui no osciloscópio para a gente poder conseguir ver, tá, a forma de onda lá. Numa frequência muito baixa ele vai captar ruído, tá? Então eu tô aqui com aproximadamente 20 Hz. Quanto que eu tenho aqui, ó, de tensão? 850 milivolts, ou seja, 0,8 volts. Então tá aqui, ó, no meu quadro aqui, ó, em 20 Hz, tá? Eu tenho quanto? 0,8 volts. Então tá aqui, ó, 20 Hz, eu vou até 0,8, tá? Lembrar que esse de baixo é 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Então eu vou marcar esse ponto aqui, ó. Em 20 Hz, tá? Eu tenho 0,8 volts. Agora eu vou para quanto? 50. Então eu vou aumentar aqui, ó, para 50. Tá? Pode ver que conforme eu vou aumentando, ele aumenta um pouco a amplitude também. Ele varia a amplitude, né? 49, olha lá, 50. Em 50 Hz, olha para quantos volts já foi, ó. 1,5 volts, né? Pode ver que frequência muito baixa, né? Teve uma perda de tensão na saída. Então vamos lá. Em 50 Hz, 1,5 volts. Está aqui, ó, 50 Hz. Eu vou até 1,5, né? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1.2, 1.4, aqui é 1.6. Então tá aqui, ó, 1.5 aqui. Um outro ponto, tá, no meu gráfico. Agora quanto? 100 Hz. Vamos lá. A escala aqui está em kHz, tá, gente? Então eu vou ter que colocar 0,1 ali, ó. Vamos lá, 95. Aqui, 107, passou um pouco. Diminuir. Até a gente chegar ali próximo do 100 Hz, tá? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tem que ir ajustando aqui. Vamos lá. Tá, mais um pouquinho. Opa. Foi 99 aqui. Vamos chegar no 100. Pronto, 100 Hz. Quanto que eu tenho aqui? 1,8 volts, tá? Estou arredondando os valores aqui, porque essas casas decimais no gráfico fica mais complicado. Então é 1,8 volts. Então vamos lá. Em 100 Hz eu tenho quanto? Ó, 1,8, tá aqui. Certo? Agora eu vou para quanto? 500 Hz, tá? Só que essa escala minha vai até 100. Então eu vou mudar de escala de novo para me chegar nos 500. Então vamos lá. Né? Pode ver que fechou a frequência lá já, né? Vou abrir mais aqui para a gente poder enxergar. Aqui está com 1 kHz, então vou diminuir para a gente chegar, né, nos 500, ó. 300, 400, 450, passou um pouquinho, 508, 520. Vamos diminuir. Paciência, né, gente? Para a gente chegar na próxima aqui, ó, vamos lá, 500 Hz, tá? 500 Hz eu tenho quanto? 2 volts, tá, ok? Então em 500 Hz eu tenho 2 volts, tá aqui, né? Agora eu vou para 5 kHz, essa escala aqui vai até 1, então eu tenho que mudar de escala.
Vou para essa escala aqui agora. Aqui, vamos mudar a escala aqui. Tá lá em 5, vou diminuir um pouquinho aqui. Vamos lá, 5 kHz, 4,99, 4,98, pronto, 5 kHz. Quanto que eu tenho? Ah, já caiu de novo, ó, 1,53. Então vamos lá. Em 5 kHz eu tenho 1,53, ó, 1,5 tá aqui. Então vamos lá. Em 5 kHz diminuiu aqui. Agora vamos para quanto? Para 10 kHz. Vamos aumentar a escala. Pode ver que conforme eu vou aumentando a frequência, gente, vai variando aqui também, né? Eu vou abrir aqui para a gente ver. 8, 10 kHz. Deixa eu diminuir. Para chegar no 10 ali. Pronto, 10 kHz. Quanto que eu tenho? Olha quanto que caiu. 0,95, tá? 0,9. Então aqui em 10 kHz eu tenho 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Aqui é 1. Então 0,9 está aqui, ó. Certo? Agora vamos lá para 15 kHz. Vou mudar de escala de novo agora aqui. Deixa eu diminuir aqui. 15 kHz. Vamos lá, 25. Tem que aumentar aqui a amplitude para a gente poder enxergar. Agora começa a ter interferência, gente. Vamos lá, 15. Pode ver que eu vario aqui, gente, ó. Ele atenua, ó. Conforme varia a frequência, ó, menos frequência, mais ganho. Mais frequência, menos ganho, né? Então vou chegar ali agora nos 15. Vamos lá, 15. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá no 15. 17. 16. Vamos diminuindo. Aqui, aproximadamente 15. Quanto que eu tenho? Ó, 591 milivolts, tá? Eu vou arredondar para 600 milivolts. Então vamos lá, em 15 eu tenho 0,2, 0,4, 0,6, aqui 600 milivolts. Agora em 20 kHz, vamos aumentar. 20 kHz, passou um pouquinho. Vamos lá, 20 kHz. Olha, 400 milivolts. Então vamos lá. Em 20 kHz aqui, 400 milivolts. Agora em 30 kHz, vamos lá. 20, 25, 27, 29. Chegar nos 30 ali. Pronto, 30 kHz. Olha, 200 milivolts. Não está aqui. 30 kHz, 200 milivolts. Vamos chegar só no 40 aqui agora, gente. Pode ver que ela vai diminuindo ali, ó. E vai entrando interferência junto lá. 39, 40. Quanto que eu tenho, ó? 126, né? Essa escala menor aqui, 40, 126. Tá ok? Eu vou diminuir agora aqui, né? Para não esquentar tanto lá. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai traçar a curva. Então eu começo aqui, ó. Vou até ali, né? Até aqui. Até aqui. Eu estou desenhando a minha curva aqui de resposta, tá? Em frequência, né? Aqui, aqui, aqui. Essa é a curva de resposta de frequência em frequência do TDA, né? 2003, tá? Agora, o que significa aquele menos 3 dB, né, que está aqui no datasheet, né? Agora a gente vai entender se realmente ele se comporta assim, né? Lembra quando eu ensinei para vocês a respeito de atenuação, tá? Quando é menos dB, a gente está falando de atenuação, de perda, né? Então, qual é o cálculo que a gente tem que fazer, tá? Lá eu mostrei para vocês como chegar, né, no menos 10, menos 20, menos 30, né? Qual o valor que eu tinha que multiplicar, né, na atenuação para a gente poder chegar nesse cálculo, né? O meu valor de referência aqui agora, lembrar que é 2 volts, né? Você lembra que eu fiz aqui para a potência de 1 watt, né? Eu tinha meus 2 volts que estão aqui, ó. Vou até colocar uma setinha aqui, ó. Essa era a minha referência em 1 kHz. Então é o seguinte, o que significa, né? O que o datasheet está me falando? Que eu posso ter uma variação, né? Que ele varia até menos 3 dB. Vamos ver se realmente é assim que funciona, tá? Então menos 3 dB, né? Quantos volts vale, né? Eu tenho a minha referência que é 2 volts, né? E o meu menos 3 dB eu tenho que multiplicar por esse fator 0,7079, né? 0,7079, né? Vezes vai dar quanto, ó?
Isso vai ser igual a 1,4158 volts, né? Então, o meu menos 3 dB é até 1,4, né? Ou seja, até aqui, ó, eu vou traçar uma linha aqui, vermelha, eu tenho, né, os meus menos 3 dB, tá? Então aqui seria, ó, menos 3 dB. Então ele está dizendo o que, ó? Que de 40 a 15 kHz eu estou variando menos 3 dB. Olha, em 50 Hz, tá? Ele está dentro, ó, né? Ele está falando de 40, né? Seria um pouco antes aqui. Então ele está dentro do menos 3, né? Em 100 ele está dentro, em 500 ele está dentro, em 1 kHz ele está dentro, em 5 kHz ele está dentro. Já em 10 kHz, gente, ele já pulou fora da faixa que aqui está dizendo que ele responderia, né? Ele deveria estar acima dessa linha vermelha, que é a variação aqui do meu 0 dB, que é a minha referência, ó, 0 dB aqui, né, que é os dois, até menos 3, né? Só que aqui, ó, ele já está abaixo, ó, em 10, que vale até 15 kHz, né? Ele já caiu para cá, né? E em 15 kHz ele caiu para cá, né? Vamos ver quanto que é menos 6 dB. Eu teria que pegar os dois e multiplicar por esse número aqui, né? Então vamos lá, os meus 2 volts, que é a referência, né? Menos 6 dB é 0,5011, tá? Vezes vai dar quanto? 1 volt, tá? Então essa linha aqui, ó, certo? É a minha linha de menos 3 dB, menos 6, perdão, dB. Vou disponibilizar depois esse gráfico aqui, tá? Essa planilhinha aqui tá em Excel, vou disponibilizar para vocês também, caso vocês queiram fazer, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, né, no 10 kHz ele ficou até abaixo de menos 6 dB, né? Vamos fazer para menos 10 agora. Então seriam meus 2 volts vezes 0,3162, ponto 3162, vezes, vai dar quanto? 632 milivolts. Então mais ou menos, ó, aqui, ó, 600 milivolts, tá? Eu vou colocar essa linha aqui, ó. Então aqui seria menos 10 dB. Ok? Então vamos lá, gente, né? Vamos interpretar agora a curva, tá? Agora vocês vão entender, né? Então aqui é a minha resposta em frequência, né? Aqui está dizendo que os testes foram feitos de 40 a 15 mil Hz. Nós fizemos de 20, né? E fomos até 40 mil, só para a gente ver, né? Então vocês podem perceber, né, que a tensão na saída, consequentemente, o ganho, ele varia em função da frequência, né? O quanto ele pode variar? Aquilo que está escrito aqui. Até menos 3 dB é considerado um padrão, tá? Ou seja, lembra o valor que eu falei, 0,70? Tá aqui, ó, 0,70. Então esse padrão aqui, para áudio, né, para faixa de 20 a 20 kHz, é um padrão que é o aceitável, tá? Que é o que se trabalha quando se faz essa medição de curva de resposta em frequência. Então o que que acontece, ó? Quando eu cheguei aqui próximo dos 40, que é 50, ó, ele está dentro, né? Está dentro da variação de menos 3, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz. Quando chegou em 10 kHz, ele já teve uma perda de menos 6 dB. Quando nós chegamos em 15, que é o máximo aqui do teste que foi feito, a perda dele já foi de menos 10 dB. Então é o seguinte, ele respondeu bem de baixas frequências, médias frequências. Quando chegou nas altas frequências, né, ele já começa a ter uma perda muito grande, né? Então como é que o amplificador se comporta, né? Dentro dessa faixa ele tem uma constância, vamos imaginar assim, porém nas baixas e nas altas frequências ele tem perda, né? Então essa é uma curva, gente, muito aceitável, né? Porque frequência já acima de 10 kHz, 15 kHz, a gente já praticamente não consegue ouvir, né? A não ser aqueles testes que a gente faz de audiometria que a gente consegue chegar próximo de uma frequência dessa, tá ok? Então isso, gente, é resposta em frequência, né? Então quando vocês ouvirem falar a resposta em frequência do amplificador, a resposta em frequência de um amplificador operacional, a resposta em frequência de um filtro, significa o quê? É o comportamento desse circuito, a saída desse circuito, né,
Quando eu vario a minha frequência na entrada, né? Lembrar que a música, gente, é um conjunto de frequências, ela não é fixa. Os testes que a gente faz tem como parâmetro 1 kHz, né? Mas a gente não ouve só 1 kHz, a gente não ouve só aquele apito, né? Pi que tem nos testes que a gente faz. A gente ouve música, e música é várias frequências ao mesmo tempo. Então, esse amplificador, ele tem um comportamento muito bom, né? Ele responde bem até 5 kHz de acordo com o que está com o datasheet. A partir disso ele começa a ter uma perda. Ter perda, gente, não significa que você não vai ouvir, né? Mas o ganho nessa faixa de frequência ele é menor, né? Ou seja, na saída do amplificador. Tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no canal. Não esqueça de marcar o sininho para receber todas as notificações, né? Visite a nossa página no Facebook, tá? A gente vai estar preparando, né, o próximo vídeo, tá? É um vídeo já mais trabalhoso, vamos dizer assim. Então talvez eu não consiga fazer para a próxima semana. A gente intercale com outro vídeo que é justamente distorção harmônica total, tá? A gente vai fazer uma medição de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, né? E depois a gente tem um equipamento, né, que é um equipamento específico para isso, né? Ele é um medidor automático de distorção harmônica, né? Um equipamento da Meguro, né? Esse meu é um modelo mais simples, né? O pessoal aí que mexe muito aí com áudio, né? Eles têm esse, principalmente dessa marca Meguro, que é a mais conhecida, né? Uns com mais parâmetros, né? Com mais recursos, vamos dizer assim. Mas esse aqui, né? Ele atende perfeitamente, né? E me diz, né, qual que é a minha distorção harmônica, né? Evidentemente que nem todo mundo tem esse equipamento, vai mostrar uma outra maneira de se fazer, mas a gente precisa de um tempo para elaborar, tá? Então esse foi o terceiro vídeo, né? Então nós já falamos de medição de potência, nós já falamos de sensibilidade, nós já falamos de ganho. Hoje nós estamos falando do que, né? Da resposta da curva de frequência, né? Como é que o computador de novo, como é que o amplificador responde, né, à variação de frequência, qual o comportamento dele na variação de frequência, né? Qual é a curva, né? Então a curva desse TDA, né, que nós fizemos aqui, certo? É essa a curva de resposta dele, tá? Todo esse material eu vou estar disponibilizando para vocês, né? Se ficar alguma dúvida, pessoal, né, pode entrar em contato, pode perguntar, a gente responde evidentemente dentro da disponibilidade, né? Então esse é mais um vídeo, né, dessa sequência que a gente está fazendo a respeito aí de testes e medições e amplificadores, tá ok? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.